Olá, meu irmão, minha irmã. Eu sou o reverendo Bruno Santana, sirvo ao Senhor na Quinta Igreja Presbiteriana de Guarulhos e hoje eu gostaria de encerrar o nosso estudo a respeito dos atributos de Deus. E hoje nós não vamos estudar um atributo especificamente, nós vamos falar a respeito da nossa necessidade de contemplar esse Deus Todo-Poderoso, mas acima de tudo das nossas limitações ao estudar esse Deus Todo-Poderoso. O que nós temos que ter em mente são todos os outros atributos, e o que nós devemos colocar em prática são as nossas percepções a respeito de Deus. Como essas percepções devem ter mudado, e o estudo dos atributos de Deus deve promover em nós algumas mudanças de mente. Nós estudamos durante esse tempo muitas das características reveladas nas Escrituras, seguindo uma ordem ou seguindo o estudo do nosso irmão Arthur W. Pink, através da sua obra Os Atributos de Deus. A primeira coisa que deve martelar nas nossas mentes, diante da percepção de um Deus todo-poderoso, que se revela parcialmente nas Escrituras, existe uma infinidade. Deus é transcendente até aquilo que ele colocou nas Escrituras como características. Deus é muito mais do que tudo isso que a gente falou, mas a nossa compreensão ela é débil, ela é defeituosa, e a nossa compreensão e a nossa contemplação de Deus também é limitada, porque nós somos seres limitados contemplando um Deus infinito, um Deus transcendente. Isso sempre gerou nos homens constrangimento. Nós lemos lá em Jó capítulo 11, versos 7 a 9: porventura alcançarás o caminho de Deus, ou chegarás à perfeição do Todo-Poderoso? Como as alturas dos céus é a sua sabedoria, que poderás tu fazer? Mais profunda é ela do que o inferno, que poderás tu saber? Mais comprida é a sua medida do que a terra, e mais larga do que o mar. Diante da grandeza de Deus, diante da imensidão de Deus, diante de todos os seus atributos e todas as perfeições do Senhor, quem somos nós? Quem somos nós para conseguir entender esse Deus Todo-Poderoso? Por isso que nós entendemos que Deus é incompreensível. E aí nós precisamos colocar no lugar correto essa ideia dessa incompreensibilidade de Deus. Como é que ele é incompreensível se ele manda nós o conhecermos mais? A ideia de que Deus não se revelou plenamente. Nós não temos como conhecer a Deus na sua completude, mas nós temos como conhecer a Deus a partir daquilo que ele revela para nós. E nós teremos então a eternidade para conhecer aquilo que ele revela para nós. O fato dele ser incompreensível não deve ser motivo para desistirmos de conhecê-lo, de estudar a respeito da sua revelação, de estudar a respeito desse Deus. Por isso que nós devemos orar mais, por isso que nós devemos ler mais as Escrituras, por isso que nós devemos conhecer e clamar pela graça de Deus para que ele continue nos ensinando mais a respeito dele. O que nós devemos aprender com essa incompreensibilidade de Deus é sermos humildes, é termos muita cautela e muita reverência quando nós formos falar a respeito dos atributos de Deus. No livro de Jó, mais uma vez, nós vemos uma contemplação dessa imensidão de Deus. E eis que isso são apenas as orlas dos seus caminhos, e quão pouco é o que temos ouvido dele. Veja, meus irmãos, é muita coisa que tem escrito a respeito de Deus na Bíblia. É muita coisa que nós podemos perceber nas Escrituras a respeito do próprio Cristo encarnado. Olhando para a imensidão, olhando para a natureza, nós podemos perceber muitas coisas a respeito do caráter de Deus, e isso são apenas as orlas dos seus caminhos. Que Deus grande é esse que nós temos, que Deus maravilhoso, tremendo, majestoso. Nos falta adjetivos para falar do tamanho desse Deus que nós servimos. Trazendo para essa contemplação as palavras do príncipe dos pregadores, Spurgeon: nada alargará tanto o intelecto, nada engrandecerá tanto a alma humana como a investigação devota, zelosa e continuada do grande tema da deidade, do grande tema que é Deus. O mais excelente estudo para a expansão da alma é a ciência de Cristo e este crucificado, e o conhecimento do ser divino na Trindade
gloriosa. Vamos continuar cheios de desejo, cheios de vontade de conhecer mais esse Deus Todo-Poderoso. Vale ressaltar que o conhecimento que nós temos hoje é muito mais limitado do que o conhecimento que nós teremos nos céus. Mas essa percepção não deve mudar o nosso foco, não deve embaçar os nossos óculos. O conhecimento que nós temos hoje não deve ser menosprezado, porque ele é imperfeito. No próximo estágio, quando nós estivermos glorificados, os cristãos continuarão sendo criaturas finitas. Então nós também não podemos exaltar demais esse conhecimento que teremos lá. Nós teremos, na verdade, um Deus infinito para conhecer, e nós teremos a eternidade para conhecer esse Deus infinito dentro daquilo que ele desejar revelar a nós, seres limitados. Continuaremos sendo seres limitados, não seremos deuses lá no céu, nós seremos povo de Deus, nós estaremos debaixo da sua lei e teremos o maior prazer nessa lei, teremos o maior prazer nos limites que ele impõe à nossa capacidade de conhecê-lo. Nós teremos em santidade prazer em esperar que o Senhor nos conduza no conhecimento. É essa a nossa esperança, é isso que será diferente de Adão, de Eva, que ambicionaram conhecer distante de Deus. Nós conheceremos esse Deus que não é plenamente, é impossível conhecê-lo plenamente porque ele é infinito, mas nós conheceremos muito mais dentro daquilo que o Senhor programar para nós, para que nós possamos conhecer. Além de ser incompreensível, nós cremos que Deus é um ser absolutamente suficiente. Essa é uma condição que foi muito ressaltada durante todo o estudo. Ele o é em si e para si mesmo. Ele não depende de mim e de você para ser engrandecido em nenhum centavo, nenhum milímetro. Ele não precisa de nada, nenhum outro. Não pode ser limitado por ninguém. Ele, sendo infinito, tem todas as perfeições, e ele é suficiente em si mesmo. Dentro da Trindade, ele é tudo para ele mesmo. Ele não existe necessidade, não é nada que algo criado possa engrandecê-lo, porque ele é perfeito em si mesmo. Então, todos os seus atributos, também todas as suas capacidades, o seu entendimento, amor, suas energias, encontravam nele mesmo um objeto adequado, ou seja, Deus não necessitava de nenhum de nós. Ele não necessitava da humanidade, ele não necessitava dos homens. E isso deve fazer com que a nossa mente compreenda esse Deus tão grande, tão outro que ele é. Se ele tivesse necessidade de qualquer coisa externa, ele não seria independente. Logo, ele não seria Deus. Deus não precisa e não depende de mim e de você. Ele não existe, não move as coisas por mim e por você. Tudo que ele faz tem um fim em si mesmo, porque ele é o Deus Todo-Poderoso e todas as perfeições estão nele. É verdade que ele exige obediência, que ele exige lealdade daqueles que o servem, mas ele não é engrandecido com nenhuma movimentação e nenhuma ação de lealdade dos homens. Antes, os homens é que extraem todo o benefício de obedecer a esse Deus Todo-Poderoso. Por último, o nosso estudo nos trouxe a memória de que Deus é o soberano supremo de todo o universo. E, irmãos, isso é uma condição lógica, cabe dentro do nosso pensamento. Nenhum domínio é tão absoluto como o que se funda na criação. Aquele que não precisava ter criado coisa alguma tinha o direito de fazer todas as coisas de acordo com a sua vontade. Ele não precisava criar nada. E quando ele o fez, ele tinha o direito de fazer tudo do seu jeito, tudo do jeito que lhe apraz. E nós glorificamos porque nós não temos um Deus perverso, ao contrário, nós temos um Deus de amor. Nós glorificamos a Deus sabendo que ele não é um Deus injusto, antes ele é pleno de justiça e todos os seus caminhos são retos e justos e bons. Ele é quem fez todas as coisas e ele é quem deu vida a todas as coisas que não tinham vida. Antes dele nada existia. Que grande revelação da existência, do poder, da majestade, da imensidão de Deus. Gênesis capítulo 1, verso 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Eu gosto muito dessa afirmação de alguém que não era judeu, um rei todo-poderoso que tinha dentro do seu palácio homens para o idolatrar. Ele mesmo criou uma ideia de si mesmo
que se aproximava de uma divindade, mas quando Deus o coloca no seu lugar, quando Deus demonstra todo o poder que tem sobre tudo, sobre todos, Nabucodonosor se humilha diante de Deus e reconhece o poder do Altíssimo. Daniel capítulo 4, verso 34 ao verso 35, nós lemos: Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos aos céus. Tornou-me a vir o entendimento, e eu bendisse o Altíssimo. E louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno e cujo reino é de geração em geração. Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada. E segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer: que fazes? Que Deus é esse que nós servimos? Quando nós estamos contemplando esse Deus Todo-Poderoso, devemos reverenciá-lo, devemos olhar para esse Deus como sendo o ser supremo, o Deus acima de todos, o Deus que é e sempre será o mesmo. Onde quer que nós estejamos, os seus olhos estão sobre nós. Quem quer que nós sejamos, não interessa. A nossa vida e tudo mais está à disposição dele. Que bom saber que para os filhos dele, ele é um pai amoroso. Para o rebelde pecador, ele continua sendo fogo consumidor. Só nos resta, diante da grandeza, da imensidão, da soberania, da supremacia de Deus, falar como Paulo em 1 Timóteo capítulo 1, verso 17. Ora ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus, seja a honra e a glória para todo sempre.